Bom dia, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da lição da Escola Sabatina, aqui da Eclésia. E hoje vamos para quinta-feira. Vamos pro vídeo? E o tema da quinta-feira é o primogênito espiritual. E já começo fazendo essa comparação entre Jesus e a história que o povo de Israel passou no Egito. E é bastante interessante porque ele fala assim que Jesus viveu sua vida como um novo Israel. Ao se dirigir ao faraó, Deus se referiu a Israel como seu filho, seu primogênito. Da mesma forma, Jesus veio ao mundo como um primogênito entre muitos irmãos. E aqui fala também que Jacó, o pai dos israelitas, teve 12 filhos. E o que foi que Jesus fez? Jesus escolheu no novo Israel, que é o novo Israel. Da mesma forma, Jesus, no novo Israel, chamou 12 discípulos para iniciar a igreja. E é interessante, a nação israelita foi gerada por meio da saída do Egito. E Jesus também saiu do Egito. E é muito interessante essas comparações que fica fazendo, porque realmente faz muito sentido. E aqui fala que o êxodo foi marcado pela milagrosa abertura do Mar Vermelho. E Jesus iniciou seu ministério com o seu batismo nas águas, que foi aquele momento sobrenatural. Foi um momento marcado sobre a presença de Deus. Foi um momento sobrenatural com uma voz vinda do céu e uma pomba descendo. Mas, significativamente para o nosso estudo de hoje, assim como Deus conduziu os israelitas para o deserto após seu batismo no Mar Vermelho, é interessante que destaco aqui que é para você abrir em 1 Coríntios 10, verso 1, verso 2. Ele diz o seguinte: todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. É bastante interessante isso. Todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. É bastante interessante isso, porque fala, que eles foram batizados, passaram pelo batismo também. E Jesus foi conduzido pelo Espírito de Deus para o deserto após o seu batismo. E foi o que aconteceu? O mesmo aconteceu com eles, com os israelitas. Eles foram, para passar pelo deserto também. E o que é encorajador nessa história é que, embora Deus tenha levado Jesus ao deserto, não foi ele quem o tentou. Quem foi? Foi Satanás. E a gente sabe que ele é o acusador e é ele que quer nos destruir. E ele sempre busca, e é interessante que destaca, o acusador de nossos irmãos. E sempre busca levar o povo de Deus à destruição. É isso que ele quer. É isso que ele quer. Ele quer destruir o máximo que ele puder, de você, a esperança que você tem. Ele quer puxar isso de você, ele quer arrancar isso de você. Então, o máximo que ele puder para fazer isso, ele vai fazer. E aqui fala que Jesus começou seu ministério dependendo do Pai no deserto. E aqui fala que o deserto é, por excelência, o lugar em que nosso crescimento espiritual e pessoal ganha vida. Porque é lá, que você passando por aquela complicação, aquele sofrimento, aquela agonia, você percebe que você tem que se agarrar ainda mais a Deus, você precisa confiar mais nele, você precisa estar apto para ouvir o que ele tem para te dizer, porque é ele quem vai te guiar, é ele quem vai te conduzir. E é interessante que falar aqui que quando nossa vida física está nas mãos de Deus e ninguém mais pode nos salvar, nossa vida espiritual pode ser fortalecida ao confirmarmos nele. E é interessante que ele destaca que Jó foi o maior exemplo sobre isso, sobre o sofrimento no Antigo Testamento. E fala que ele disse o seguinte: embora ele me mate, ainda assim esperarei nele. E é interessante que, embora ele estava sofrendo, meu Deus, ele sofreu muito, muito mesmo. E tipo assim, ele não entendia 100%, porque ele não sabia o que estava acontecendo. E isso é muito doido, porque ele não sabia mesmo o que estava acontecendo, mas assim, ele confiou em Deus. Em meio ao sofrimento, minhas pessoas agoniando ele mais ainda. E por mais que ele tinha perdido tudo estava assim, na lama para ele. Ele mesmo assim disse assim: ainda, embora que ele me mate, ainda assim esperarei nele. E é interessante que, embora o sofrimento de Jó passou, o de Jesus não. O de Jesus ele foi até o fim. E ele mostrou que mesmo diante da perda pela própria vida, é possível confiar plenamente em Deus. E esse tipo de fé só é cultivado
com o tempo vivido no deserto. E é interessante isso, muito interessante esse destaque, porque fala assim, que Cristo mostrou que mesmo diante da perda da própria vida, ele mostrou que é possível você confiar plenamente em Deus, porque ele estava lá na cruz. Ele já tinha sofrido diversos tipos de tortura, assim, agoniantes naquele momento. E ver as pessoas que ele ama tanto olhando com cara de desprezo pra ele, e tipo assim, é aquela coisa assim toda. E fica aquela questão, assim, um sentimento muito triste, de tristeza, de agonia. Mas assim, ele disse assim, não, eu confio plenamente em meu pai. Eu confio plenamente nele. Foi uma coisa que foi construída com muito tempo, muito tempo. O ministério de Jesus só deu certo porque ele permaneceu fiel ao Pai e seguiu o plano. E porque ele confiou plenamente em Deus, ele sempre estava com Deus, ele sempre buscava o seu Pai. Sempre, 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 sempre. Ele nunca tomava nenhuma decisão, como a gente já tinha estudado, ele nunca tomava uma decisão sem antes consultar o seu Pai. O seu Pai Celestial, seu Deus, nosso Pai. Ele sempre teve que buscar o seu Pai em primeiro lugar. E acho muito interessante mesmo esse destaque. E é muito interessante porque, tipo assim, foi algo que foi construído desde o início. Ele cultivou, ele continuou, ainda mais perto, ainda mais perto, ainda mais perto. Ele não desviava o olhar, como muitas vezes a gente faz. Mesmo no deserto, ele estava pronto, ele sempre usava a palavra do Pai, ele sempre dizia, sabe, por mais que ele estivesse sentindo uma fome muito grande, ele estava lá firme, porque ele confiava plenamente em Deus, ele estava preparado para isso, porque ele sabia que Deus estava com ele. Isso é incrível, porque isso é incrível, sabe? Isso é incrível. E muitas vezes a gente precisa sim passar pelo deserto, a gente precisa passar pelo deserto para que a gente finalmente entenda muitas coisas que a gente ainda não entende. A gente precisa estar ainda mais perto de Deus, muito mais perto de Deus. E na quinta-feira ainda tem umas perguntinhas aqui pra gente, que fala assim: como você pode viver a experiência no deserto da mesma forma que Jesus fez? Com certeza, estando ainda mais perto dele o máximo que você puder. Não só, tipo, deixar pra quando você estiver passando pelo deserto você buscar ele. Você tem que estar em constante busca, sabe? Sempre tem que estar ainda mais perto dele, sempre tem que estar estudando a palavra dele, sempre tem que estar buscando um relacionamento com ele. Porque Jesus, ele não, tipo assim, simplesmente, vou aqui orar pro Pai e as coisas vão dar certo. Vou conseguir aqui vencer essa tentação aqui de Satanás comigo. Não é assim. Muitas vezes a gente precisa ter construído uma coisa muito forte com Deus para que a gente consiga suportar esse deserto, para que a gente consiga passar, tendo essa completa certeza de que Ele está conosco, tendo essa completa certeza de que Ele vai te guiar independentemente de qualquer coisa, por mais que você não esteja entendendo o que está acontecendo, por mais que você não esteja entendendo por qual caminho Ele esteja te conduzindo, mas que você entenda plenamente que você sabe que Ele está com você e que Ele tem completa noção de todas as coisas. Então, quando você observa tudo isso e está plenamente firme assim, você sabe que no deserto a gente às vezes se questiona muito, como o povo de Israel fez, questionou Moisés, questionou Deus, foi um momento de muita agonia, mas que ao olhar para o que Deus está fazendo por você, porque vocês viram, né? Ele sempre mandava milagres, sempre mostrava que estava ali, que Deus sempre mostra que Ele está ali por você. Então que você não pare de, tipo assim, não pare para dizer que Ele não se importa com você, que Ele não cuida de você, porque Ele cuida sim de você. É que muitas vezes, como eu já disse, a gente foca muito nas coisas ruins, nas coisas negativas que estão acontecendo, aí fica nessa agonia tão forte que você não para olhar o que Deus está fazendo por você. Entendeu? Ele está lutando, ele está encarregando, ele está cuidando de tudo, entendeu? Só que muitas vezes é como eu disse antes, a gente foca principalmente nas agonias, na ansiedade, na tristeza, você para e foca somente nas coisas ruins, entendeu? E é isso que faz com que a gente não consiga passar pelo deserto bem. E a gente precisa se fortalecer ainda mais, que aqui diz que quando a gente passa pelo deserto,
a gente sai ainda mais fortalecido quando a gente se permite, entendeu? Jó passou por isso, Jesus, até o fim. E ele permaneceu fiel, confiando plenamente em Deus. Isso é incrível. E aqui fala que será que Deus está pedindo que você suporte no deserto neste momento? Eu não sei pelo que você está passando, eu não tenho noção, mas Deus sabe de todas as coisas. Então, se você está passando por um deserto, ou talvez esteja começando agora, ou ainda vai acontecer, que você confie plenamente em Deus. Faça como eles. Foi um momento assim que eles estavam sofrendo muito e eles foram libertos. Deus cuidou de tudo e libertou eles daquela escravidão, daquela dor, daquele sofrimento. Mas é incrível que depois que saíram, eles começaram a se questionar sobre muitas coisas, achando que Deus não estava cuidando deles, achando que essa ideia de permanecer ali, eles iam acabar sendo pegos, mas Deus já estava cuidando de tudo, entendeu? Então, pega essa história deles para a vida de vocês, para caso vocês passem por isso, que eu acho assim que acho um pouco impossível, improvável você não passar por isso, algum deserto na sua vida, porque isso vai te fortalecer ainda mais. Então, que você sempre procure estar mais perto de Deus, procure focar no que está escrito aqui. E não nas ciladas que Satanás quer te mostrar, não nos sentimentos que ele quer espremer dentro de você, quer fazer você sofrer, quer fazer você só olhar, colocar uma venda nos olhos, colocar escuridão nos seus olhos, mas que você permita que Deus coloque a luz em você, que te conduza de verdade, para que você consiga passar por esse deserto através dele, com ele, com a presença dele, entende? E é interessante isso aqui que fala assim: o que você pode fazer hoje para fortalecer sua confiança nele, em seu plano e em sua provisão? O que será o que a gente pode fazer? Eu vou deixar essa para vocês. O que você acha que você pode fazer para você confiar, para você fortalecer, na verdade, para você fortalecer sua confiança nele e acreditar em sua provisão, confiar plenamente no seu plano? Então, uma das coisas que eu peço para vocês pensarem e para vocês pensarem com cuidado, porque a gente vê essa história aqui, né, da lição, de Êxodo, na verdade. A gente vê essa história e a gente tem que tirar muitas lições dela. Então, como é que eu posso confiar mais em Deus? Como é que eu posso fortalecer isso? É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido. Espero que eu não tenha deixado nenhuma lacuna. E é isso, pessoal. Mas antes, vamos levar uma prece ao nosso Deus para que Ele possa nos ajudar a passar por esse deserto, nos ajudar a continuar nossa semana em paz. Oremos. Santíssimo Deus e amado Pai, graças te damos, Senhor, por estarmos aqui, Senhor, para mais uma lição da Escola Sabatina. Eu sou muito, muito grata ao Senhor. Somos muito gratos ao Senhor por todo o teu cuidado, por toda a tua provisão, por tudo que o Senhor tem nos concedido, Senhor, porque são coisas maravilhosas para nossas vidas. E a gente sabe disso, ó Pai, só acordar, só abrir os nossos olhos, só por estar aqui, Senhor, é porque a gente sabe que o Senhor tem um propósito para a nossa vida, o Senhor tem preparado tudo para nós, ó Pai, então que a gente não se desvie desse foco, Senhor, que a gente não se desvie, ó Pai, dos teus planos, do que o Senhor quer para nós, ó Pai, que a gente possa estar plenamente confiantes em Ti. Sei que é muito difícil a gente, às vezes, confiar 100% no Senhor, porque a gente simplesmente para de olhar para o Senhor, para de rever o que o Senhor tem feito, o Senhor faz por nós e foca somente nas coisas ruins. Muitas vezes a gente cai na cilada de Satanás e a gente começa a se puxar para um lugar ruim, ó Pai. A gente começa a ficar mais escuro esse lugar, começa a ficar cada vez mais escuro, ó Pai, mas que a gente olhe para a Tua luz novamente, Senhor, e se firme ainda mais em Ti, Pai. Então abençoa o resto da nossa semana, cuida de cada um de nós. E, Paizinho, que o Senhor possa ajudar cada pessoa que está assistindo essa lição,
que o Senhor possa iluminar ela, Senhor, que o Senhor possa dar a força necessária para ela e que ela possa entender como fortalecer a sua fé, como ela possa fortalecer a confiança ainda mais em Ti. É isso que eu te peço, Paizinho, já te agradeço. Em nome de Jesus, amém. É isso, pessoal. Fiquem com Deus e tchau, tchau. Muito obrigada.